Vamos lá, galera. Agora uma aula sobre produtos notáveis. Então vamos lá então. O que são produtos notáveis? São algumas multiplicações de termos algébricos que, devido à grande repetição e importância, recebeu o nome de produtos notáveis. A gente tem três, basicamente, que a gente vai estudar. O primeiro é o chamado quadrado da soma. O nome completo é quadrado da soma de dois termos, mas a gente lembra ele por quadrado da soma. Então isso quer dizer o quê? É quando eu tiver dois termos, um termo A mais um termo B, tem que ser uma soma elevada ao quadrado. A gente sabe que elevar ao quadrado é multiplicar por ele mesmo. Então é A mais B vezes A mais B. E a gente vai descobrir qual resultado isso aqui vai dar. Então vamos lá então. Nós sabemos que todos de um lado tem que multiplicar por todos do outro lado. Então o A vai multiplicar vezes o A e o A vai multiplicar vezes o B. Nós temos o que então? A vezes A ao quadrado. Correto? Muita gente confunde nessa hora. Fala A vezes A, ele fala 2A. Não, A mais A que é 2A. A vezes A, um número vezes ele mesmo, ele é o quadrado. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB, e ficou positivo, aqui era positivo. Mais vezes mais. Multipliquei os dois aqui já, o primeiro termo, que é o A, pelos dois termos de lá. Agora do lado de cá. Do lado de cá, eu tenho B vezes A e B vezes B. Então, B vezes A vai dar BA. E B vezes B, B ao quadrado. Correto? Então, o que eu tenho? Eu tenho A ao quadrado mais AB e BA. A ordem dos fatores não altera o produto. Eles são iguais. A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Então aqui eu tenho 2AB mais o B ao quadrado. Eu juntei AB e BA. Então o que eu tenho? O que a gente fala que tem quando a gente tem o quadrado da soma? É o quadrado do primeiro termo, que é o A, vezes, ou o quadrado do primeiro termo, mais, sempre vai ser mais, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então esse é o quadrado da soma. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E sempre vai ser desse jeito. Vamos pegar dois exemplinhos aqui básicos. Vamos lá, primeiro exemplo. Se eu tiver lá x mais 3 ao quadrado, eu vou ter o que, turma? X mais 3 vezes x mais 3. Fazendo aqui passo a passo. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Então o que eu tenho? X ao quadrado. Esses dois aqui são semelhantes, eu posso juntar. 3x mais 3x, 6x mais 9. Que foi o quê? O quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então eu multiplico os dois. 3 vezes x, 3x. E dobro. Vezes 2, 6x. Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado, 9. E está respondido. Vamos lá, mais um exemplo. Se eu tiver lá, sei lá. Vamos pegar aqui 5 mais raiz de 7 ao quadrado. 5 mais raiz de 7 ao quadrado. São dois termos. Sem álgebra. Pode ser numérico. Então vai ficar 5 mais raiz de 7 vezes 5 mais raiz de 7. Ok, turma? 5 mais raiz de 7 vezes 5 mais raiz de 7. E o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 5 vezes 5, 25. Mais 5 vezes raiz de 7, 5 raiz de 7. Raiz de 7 vezes 5, 5 raiz de 7. Ou raiz de 7 vezes 5, a mesma ordem, não tem problema a gente alterar. E raiz de 7 vezes raiz de 7, a gente mantém a raiz na multiplicação de radicais, a gente multiplica só quem está dentro. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49. Então eu tenho o quê? 25 mais 5 raiz de 7 com 5 raiz de 7 é 10 raiz de 7. Uma adição, a gente soma os coeficientes e mantém o radical. E raiz de 49 é
7. E eu posso juntar aqui, número com número, ó. Esses 25 eu posso juntar com 7. 25 mais 7 vai dar 32 mais 10 raiz de 7. E está resolvido o exercício que tem raiz. A gente encontra muito desses aí que aparece raiz. Vamos fazer mais um, só para vocês verem. Porque aprendendo bem esse aqui, os outros é bem tranquilo. Vai mudar só a questão de sinal. Fica bem mais fácil de resolver. Então vamos lá. Letra 6. Se tiver um lá, lembrando que eu estou fazendo só adição. 4 mais raiz de 2 ao quadrado. Então, é ele vezes ele mesmo. É 4 mais raiz de 2 vezes 4 mais raiz de 2. 4 vezes 4, 16. 4 vezes raiz de 2, fazendo essa mesma sequência. O primeiro vezes o primeiro. Ó, 4 vezes 4, depois 4 vezes raiz de 2. 4 vezes raiz de 2 vai dar mais 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 4, agora o segundo, vai dar 4 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. 2 vezes 2, 4. Então ficou como? Ficou 16 mais 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Sempre esses dois do meio aqui eu vou poder juntar, que eles têm que ser semelhantes. Vai aparecer para vocês aí eles semelhantes, igual apareceu nos outros casos, esse termo AB e o termo BA. Então eu vou ter 8 raiz de 2, mais raiz de 4 é 2. Vai aparecer os números quando tiver raiz, então 2. 16 mais 2 vai dar 18, mais 8 raiz de 2. E está resolvido. É assim que se faz o quadrado da soma. Aí a gente pode ir para o segundo, que é muito parecido. Só que em vez do mais ser o quadrado da soma, vai ser o quadrado da diferença. E diferença significa o quê, turma? Significa subtração. Diferença é a subtração de dois termos. Vamos resolver aqui agora o quadrado da diferença. Vamos lá? Quadrado da diferença. Quadrado da diferença, ok, turma? Então, no quadrado da diferença, a gente tem a mesma coisa, só que vai ser um menos agora. Vai ser um termo A menos um termo B elevado ao quadrado. Que vai ser ele vezes ele mesmo, vai ser AB vezes A menos B vezes A menos B, que quando a gente multiplicar só vai alterar o sinal. Observe, mesmo esquema, ó, A vezes A ao quadrado. Mais vezes menos, menos, em vez do mais apareceu menos. A vezes B, AB, menos vezes mais, menos, B vezes A, BA, que o B vezes A, BA, e menos B vezes menos B, menos vezes menos vai dar mais, B ao quadrado. Então ficou como? A ao quadrado, os dois termos centrais eu vou poder juntar, pela mesma regra, o produto, a ordem dos fatores não altera o produto, então ficou menos 2AB mais B ao quadrado. A única diferença aqui é que o segundo termo aqui ficou menos e no outro fica mais. Então, quando é menos, quando é o quadrado da diferença, o segundo termo fica menos, só que o último fica mais. Vamos lá, exemplos. É a mesma coisa, a gente vai fazer menos exemplos aqui agora. Exemplo A, se eu tiver, por acaso, se eu tiver, sei lá, 3 menos raiz de 3 ao quadrado. Eu vou ter 3 vezes ele vezes ele mesmo. Vai ser 3 menos raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3. Como é que vai ficar isso aqui, turma? Vamos lá. 3 vezes 3, 9. Menos 3 vezes menos raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Menos 3 raiz de 3 vezes 3, menos 3 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, negativa, né? Menos vezes menos mais, raiz de 9. Vai ser igual a 9. Menos 3 raiz de 3 vezes menos 3 raiz de 3 vai dar menos 6 raiz de 3. Correto? Juntei os dois. E a raiz de 9 é 3. A raiz de 9 eu vou poder juntar aqui. Ficou como? 9 vezes mais 3, 12 menos 6 raiz de 3. Basicamente vai ser isso. A diferença, como a gente pode ver no final, é que vai aparecer um menos. Vai ser sempre assim? Praticamente assim. Não recorde-se sempre, mas
uma totalidade de 90% das vezes que for um parecido com esse, um número mais ou menos uma raiz, as respostas vão ser bem parecidas. É só fazer com cuidado. Mais um exemplo dessa daqui para a gente fechar isso aqui para o último. São 3 produtos notáveis, o último é o mais simples de todos. Então vamos lá, exemplo em B, eu posso pegar, vamos pegar um aqui que já tem um resultado mais exato para a gente fazer ele um pouquinho diferente. 4 raiz de 2 menos 3 ao quadrado. Então isso aqui, como é que a gente resolve? É ele vezes ele mesmo. Então é 4 raiz de 2 menos 3 vezes 4 raiz de 2 menos 3. Como é que vai ficar? A mesma regra. O primeiro vezes o primeiro, número com número, raiz com raiz. 4 vezes 4, 16. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Correto? Todo mundo entendeu, né? Aqui, ó. Fazendo 4 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2. A gente multiplica número com número, raiz com raiz. 4 vezes 4, 16. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Agora, 4 raiz de 2 vezes 3. Vai dar menos 12, porque número 4 vezes 3 é 12, raiz de 2. Agora, menos 3 vezes 4 vai dar menos 12, raiz de 2. E menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. 16, raiz de 4. É 16 vezes a raiz de 4. 16 vezes 2. A raiz de 4 é 2, dá 32. Menos, juntos os dois centrais, vai dar menos 24 raiz de 2 e mais 9. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Vai dar menos 24. 9 mais 32, a gente sabe que é 41. Então ficou 41 menos 24 raiz de 2 e também está resolvido. Muito simples, né, turma? Então, é assim que se faz o produto do quadrado da diferença. E por último, o último produto notável é o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. O que vai ocorrer agora? Não vai ser um quadrado, é um dos produtos notáveis que não é um quadrado, ele é só a multiplicação de um termo, que é uma soma, por o mesmo termo, só que com uma subtração. Vai ser isso aqui, ó, A mais B vezes A menos B. Ok, turma? A mais B vezes A menos B. E como é que isso vai ficar? Vai ficar A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Mais B vezes A, mais BA. E B vezes menos B, menos B ao quadrado. Estamos observando aqui o seguinte. Esse termo aqui está negativo e esse termo aqui está positivo. Um está anulando o outro. Um vai cortar o outro. Eu estou multiplicando A vezes B e estou multiplicando B vezes A. Vai dar o mesmo valor. Só que um é positivo e o outro é negativo. Então um anula o outro, eles se cortam. Sobrou o que para mim? Sobrou o A ao quadrado menos o B ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Sempre fazer isso aí. Exemplo. E se a gente fizer o produto da soma pela diferença, vai ter que aparecer esse aí, um com sinal positivo e o outro com sinal negativo. Vamos fazer 2 exemplinhos aqui só para a gente pegar isso aí direitinho e tá beleza. Então, sei lá, eu tenho aqui 1 menos raiz de 2, 1 mais raiz de 2. São iguais. Então vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes 1 é menos raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é 4. O que sobrou então para mim? Sobrou 1. O mais raiz de 2 menos raiz de 2 é 0. Um anula o outro. São iguais e são sinais opostos. Mais a raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? 2. Então isso aqui deu 3. E está resolvido. Normalmente, quando a gente resolve aparecendo, vai dar o termo da seguinte forma. Vai ficar um positivo e outro negativo. Vou fazer o exemplo B aqui. Se eu tiver lá y mais 3 vezes y menos 3. A mesma coisa. Y vezes y ao quadrado.
y vezes menos 3 3y, 3 vezes y mais 3y, e 3 vezes menos 3 menos... Opa, eu quero menos, turma. Fiz errado. Não vou voltar o vídeo, vou voltar aqui rapidinho. Que era mais vezes menos. Então aqui ficou menos raiz de 4. Então é 1 menos 2. A resposta é menos 1. Só fazer essa correção aí. Dentro do vídeo mesmo, né? Ficou 1, aqui era menos raiz de 4, aqui foi negativo. Sempre vai ficar negativo, vai ter confusão minha. Vamos lá então, continuando. Vai ficar menos 3 vezes 3, 9. Então ficou como? Y ao quadrado. O menos 3y anula com mais 3y. Menos 9. E também está resolvido. Qual que é a vantagem que a gente tem aqui quando a gente estuda o produto notável? Que a gente consegue resolver até quando não é um produto notável. O produto notável sempre vai ser daquela forma. Vai ser o quadrado da soma de um termo, então vai repetir os dois termos e multiplicar. Então a diferença vai ser com subtração, a gente vai repetir e multiplicar. Ou então o produto da soma para diferença. São termos iguais com sinais invertidos. Mas quando não for isso aí, a gente também consegue aplicar uma multiplicação normal. Aqui, ó, vamos fazer aqui, escrever com mais exemplos. Só para vocês verem aqui que funciona da mesma forma. Como é que vai funcionar? Se eu tiver lá, ó, agora, mesmo não sendo o mesmo termo, se eu tivesse 2 mais raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 5. Funciona da mesma forma? Funciona. É só efetuar a multiplicação seguindo as regras do produto notável. Lógico que não vai aparecer os termos repetidos, nem tem para cortar, nem tem para somar igual, mas vai conseguir fazer aplicando a mesma regra. Ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. E raiz de 5 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5, é raiz de 15. Ninguém aqui vai juntar, porque isso aqui é um número, isso aqui está como raiz de 5, isso aqui está como raiz de 15. E o outro é como raiz de 3 e o outro é como raiz de 15. Se eu for decompor o raiz de 15 aqui, a gente vai ver que vai ficar 3 vezes 5. Então ele não tem raiz, não decompõe. Então termina aqui mesmo. Eu consigo desenvolver o termo, mesmo quando o termo não está na multiplicação. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que desenvolver o termo e depois simplificar ele, juntar se for possível. Em alguns casos aparece sim para juntar. Então fica aí a aula de produtos notáveis, que já nos ensina também como a gente deve multiplicar dois termos. Isso aqui, no caso são binômios, seria uma multiplicação de binômios. Ok? Aí é só fazer exercício para pegar a matéria direitinho. Muito exercício. Valeu, turma.